Bom, gente, dando continuidade aos nossos estudos, essa é a aula 6, né? Nós vamos falar sobre sociedade em conta de participação. Conforme eu tinha mencionado a vocês nas aulas anteriores, né, principalmente na primeira aula que tivemos de sociedade, estudo das sociedades, né, a introdução ao direito societário propriamente dito, eu havia mencionado que no direito brasileiro existem hoje duas sociedades despersonificadas. A primeira é a sociedade em comum, que antigamente era chamada de sociedade de fato ou, né, sociedade regular, e a sociedade em conta de participação, que eu havia mencionado que nós iríamos ter uma aula específica de sociedade em conta de participação, que apesar de ela ser uma sociedade despersonificada, ela tem uma relevância muito grande, né, como forma de instrumentalizar ou de operacionalizar diversos negócios. E ela acaba sendo um tipo societário aí bastante importante. Sobre a história da sociedade em conta de participação, nós observamos, né, que o surgimento dela é extremamente antigo. Conforme eu tinha mencionado no início, quando comentamos sobre as sociedades em comandita, a sociedade em conta de participação ela meio que surgiu ali junto, né, devido às duas categorias de sócio que nós temos na sociedade em conta de participação, que é o sócio extensivo e o sócio participante, chamado também de sócio oculto, né, principalmente pelas doutrinas aí mais antigas, né. E é que o Código Civil hoje utiliza a nomenclatura de sócio participante, não mais sócio oculto, né, e seguindo aí uma nova nomenclatura. Então, a sociedade em conta de participação ela surgiu da comenda mesmo, né? Lembra, né, quando eu mencionei a respeito de como funcionavam, né, no passado, o comandante do navio que fazia uma grande captação de valores para poder ir até as Índias, trazer especiarias, depois de alguns anos ele voltava, dividia os lucros com aqueles sócios que, né, capitalizaram, que prestaram dinheiro. É mais ou menos nesse sentido que surgiu aí a sociedade em conta de participação, ou seja, criava-se uma determinada conta, né, para que sobre aqueles valores ali combinados e sobre aqueles negócios realizados em relativamente àquela sociedade, aquela determinada conta, ia ser remunerado cada um dos sócios, tanto o ostensivo quanto o participante ou o sócio oculto, né? Então ela tem aí um racional de desenvolvimento, né, um histórico de desenvolvimento, né, muito antigo. Então é um dos tipos societários aí mais antigos. O regime jurídico dela está entre o artigo 991 e o artigo 996 do Código Civil. Um regime jurídico bem pequeno, né? O que demonstra aí para a gente que cabe às partes, ao elaborar os seus contratos, né, criar as regras, né, todas as regras que eles entendem como necessárias e adequadas para o negócio entre si celebrado. A natureza jurídica da sociedade em conta de participação ela tem uma divergência aí muito grande, né? Enquanto alguns entendem que não existe uma sociedade propriamente dito, mas um mero contrato seria um contrato de investimento, como dizem alguns, um contrato só de participação ou só uma conta de participação, outros entendem que na verdade, uma sociedade propriamente dita, né? Então, essa divergência ainda existe. Se eu não me engano, o Fábio Lhou entende que seria um contrato, uma mera conta. Outros doutrinadores, que o Marlon entende que é uma sociedade. Então, essa divergência aí ela é bem ainda presente na doutrina. A consequência de você entender uma coisa ou outra, no meu entendimento, é que se você entende que é contrato ou um mero contrato, não se aplicariam de forma tão ostensiva as regras de direito de empresa. Aplicariam-se as regras lá do direito dos contratos, toda aquela parte do direito dos contratos. Se você entender que ela é uma sociedade, aplicam-se na interpretação, né, do ato constitutivo ou do ato que cria uma SCP, aplicariam-se as regras de direito societário, de direito de empresa, de direito das sociedades, e não aquelas regras do direito comum dos contratos. Então, o efeito de você entender se a natureza jurídica dela é contrato ou sociedade vai fazer bastante diferença na interpretação das normas que se aplicam a ela. Então, como sociedade é um tipo de contrato, mas é um contrato específico, com regras específicas, com princípios específicos, né, do direito das sociedades, obviamente,
A mim me parece que a sociedade de conta de participação ela é sociedade no sentido de sociedade mesmo, não um mero contrato de investimento ou uma mera parceria ou qualquer outra coisa ou qualquer vínculo lá com o direito contratual ordinário. Ela é sociedade para todos os efeitos, até mesmo porque o código ele assim estabelece, né? Colocou a sociedade de conta de participação não lá no direito dos contratos, no direito civil comum, mas colocou aqui no direito, né, da empresa, né, na parte do livro, né, do direito a parte de teoria das empresas e tudo mais. Então, no meu entender, ela é sociedade no sentido do direito societário propriamente dito. Então, com base no artigo 983, parágrafo único. Mas lembrando que esse é um posicionamento que eu acompanho alguns doutrinadores, obviamente, mas não é um entendimento unânime. Então, a depender da corrente em que você se filiar, quem você estiver utilizando de doutrina para estudar, vai ter entendimentos aí totalmente diferentes quanto à natureza jurídica. Então, passadas essas breves, né, considerações aí a origem da sociedade de conta de participação, que vocês podem utilizar, é interessante o histórico dela, a história dela aí remonta a alguns séculos, né? Então é bastante interessante esse aspecto histórico aí da sociedade de conta de participação, e vocês conseguem entender a utilidade dela no mundo, né? Ou seja, ela foi um dos tipos societários, ela é um dos tipos societários que mais se utiliza e assim para realmente incrementar negócios. A estrutura e a responsabilidade, vamos comentar sobre como funciona, né, quais são os aspectos da estrutura interna e externa da sociedade em conta de participação e também a responsabilidade de cada uma das categorias dos sócios. Nós podemos destacar, né, deixar bem proeminente essa diferença, que a sociedade em conta de participação ela teria aspectos ou facetas, como dizem alguns, interna e externa. No aspecto externo, na faceta externa, somente o sócio ostensivo, ele realiza negócios perante terceiro, somente ele dá uma parte nos negócios. É o que diz lá o artigo 991 do Código Civil. O sócio ostensivo ele pode ser quem? Pessoa física ou jurídica, sociedade empresária ou sociedade simples, né? Então, a lei ela deixa bastante aberta aí a possibilidade de criação, né, da sociedade em conta de participação. Então, o sócio ostensivo é ele quem aparece, né? É ele quem aparece, é ele quem toma parte nos negócios em nome da sociedade em conta de participação, se é que assim podemos dizer. É ele quem pratica os atos propriamente ditos, né? Então, ele aparece externamente. No âmbito interno, o sócio oculto ele não toma parte nos negócios externamente. Ele apenas atua no âmbito entre ele e o sócio ostensivo. Ele não participa de forma nos negócios externos, certo? Então, internamente, obviamente, entre o sócio participante e o sócio ostensivo, vai ter as suas deliberações em relação ao que está determinado no contrato. Mas ele não toma negócio, não toma parte do negócio realizado externamente. Ele não assina junto, vamos colocar de uma maneira bem prática, né? Ele não tem funções administrativas, ele não tem funções no âmbito externo, mas no âmbito interno ele pode sim assumir algumas funções administrativas, ele pode agir como subordinado ou mandatário, ele pode ser um procurador, ele pode agir mas sempre em nome do sócio ostensivo, nunca em seu próprio nome ou em nome da sociedade em conta de participação. Lembrando aí que a sociedade em conta de participação ela é despersonificada. Então não tem o sócio oculto ou o sócio participante, ele não toma parte dos negócios no âmbito externo. Ele simplesmente participa aí da gestão, vamos dizer, da SCP, mas no âmbito bem interno, né? Bem administrativo mesmo, bem específico e juntamente ali com o sócio participante nos limites do contrato que eles tiveram entre si. Quanto à responsabilidade do sócio ostensivo, é ele quem realiza os negócios de forma geral, é ele quem assina os contratos, é ele quem pratica todos os atos necessários perante terceiros e automaticamente é ele quem titulariza todas as obrigações, sendo o único responsável perante terceiros, ou seja, o sócio participante ele não aparece com terceiros e ele não tem responsabilidade em relação
em relação a terceiros. Ele apenas participa ali no âmbito interno, né, naquele aspecto interno, aquela faceta interna. Já a responsabilidade do sócio oculto, ele somente responde internamente, né, entre ele e o sócio ostensivo. Mas, nos termos do artigo 993, se ele tomar, né, negócios com terceiros, como se o sócio ostensivo fosse, ele passa sim a ser obrigado, né, em regime de solidariedade e subsidiariedade. Então, se ele tomar negócios com terceiros, né, se apresentando como sócio do sócio ostensivo e praticando os atos como se sócio ostensivo fosse, ele vai responder solidariamente ou subsidiariamente com o sócio ostensivo, a depender do negócio realizado. Então, esse é o perigo, né, da sociedade em conta de participação. O sócio oculto, o sócio participante, ele tomar parte nos negócios como se sócio ostensivo fosse. E essa, na verdade, é uma grande degeneração aí da sociedade em conta de participação. É um desvirtuamento, né? É o sócio oculto, o sócio participante, ele agir perante terceiro, né? Então, extrapolando os limites aí de um mero procurador, né? Então, ele agir perante terceiros e isso faz com que atraia para ele essa responsabilidade solidária ou subsidiária, né? A depender da situação. E no âmbito interno, qual é a responsabilidade do sócio oculto? Ele responde pelo montante integralizado? Ele responde limitadamente perante o sócio ostensivo? A lei ela não deixa claro qual é o limite ou o tamanho da responsabilidade do sócio oculto ou do sócio participante no âmbito interno. Significa dizer que tudo vai depender de como o contrato foi estruturado, de quais as obrigações assumidas, de quais as responsabilidades do sócio participante, né, do sócio oculto perante o sócio ostensivo. O que, né, chama a atenção bastante é a falta de personalidade jurídica da sociedade em conta de participação, e aí nascem pelo menos 5 consequências. Primeiro, ela não titulariza obrigações, ela não assume parte em nenhum tipo de negócio jurídico, ela não é parte processual, ela não tem patrimônio próprio, ela não usa firma ou denominação, não tem firma ou denominação, e ela não tem sede ou domicílio. São as 5 grandes características das sociedades personificadas que, obviamente, ela não tem, porque ela não é sociedade personificada. Dessa forma, quem titulariza as obrigações, quem é parte processual e quem tem patrimônio próprio, quem usa firma ou denominação e que tem sede e domicílio, é o sócio ostensivo, certo? Então, para aquela sociedade de participação, é o sócio ostensivo que detém tudo isso, que ele, obviamente, detém a personalidade.